programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, golpismo midiático. Esse assunto foi debatido no acampamento da democracia. O monopólio das comunicações, uma ameaça real à liberdade de expressão. Educadores e educadoras denunciam projetos de lei que visam retirar direitos da categoria e que tramitam no Congresso Nacional. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. São mais de 55 projetos hoje em tramitação no Congresso Nacional que ameaçam direitos da classe trabalhadora. Muitos deles prejudicam diretamente o segmento da educação. Educação em debate. O mundo do trabalho vai se modificar e muito com a implementação do Plano Ponte para o Futuro. Há ameaças reais a diversos direitos adquiridos, especialmente com a possibilidade de flexibilização das leis do trabalho. Mas também muito preocupa os educadores e educadoras os vários projetos que tramitam no Congresso Nacional e que visam, entre outros, alterar a lei do piso salarial profissional, bem como criminalizar a atuação do professor no exercício de suas atividades, conforme explica a coordenadora geral do Sindiúti, professora Beatriz Cerqueira. Existem projetos no Congresso que vão modificar relações de trabalho, como, por exemplo, impedir que o trabalhador recorra à justiça quando ele for demitido, acabar com a multa do empregador quando ele demite sem justa causa, modificar o conceito do que é trabalho análogo a escravo, retirando jornadas exaustivas e trabalho degradante, diminuindo a idade do ingresso no mercado de trabalho de 16 para 14 anos. Então o adolescente que deveria estar na escola vai ser empurrado mais cedo para o mercado de trabalho. Voltando para a educação, a mudança no reajuste do piso, que existe um projeto de lei no Congresso para alterar, que hoje é pelo aumento no investimento em educação, e a proposta que está no Congresso é para alterar isso. E uma coisa que nos preocupa muito é a tentativa de calar e de criminalizar a nossa profissão. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, intitulado Escola Sem Partido, na verdade, não tem nada a ver com a questão de partido. É o subterfúgio para instituir a vigilância, o monitoramento e a punição do profissional, do professor que atue na sala de aula. Então são várias formas de nos calar, e uma delas é instituindo uma lei nacionalmente que retire da nossa profissão a liberdade de ensinar, a liberdade da pesquisa, a liberdade do livre pensamento garantido pela Constituição Federal. O futuro, o depois do golpe, o que nos espera é isso, um processo de privatização da escola pública através das parcerias público-privadas, através das organizações sociais e através dessa ideia de Estado mínimo. Se o PMDB quer um Estado mínimo, significa menos investimento em prestação de serviço público, menos investimento em áreas sociais. No Congresso Nacional, por exemplo, existem projetos de lei para a privatização das empresas estatais, nós estamos falando da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, mas também a autorização para ampliar parcerias com o setor privado na prestação de serviços públicos. Isso quer dizer a privatização. Educação, saúde e previdências são o que para a gente isso constituem direitos, para o mercado significa fonte de lucro. Então eu não tenho dúvida que nós enfrentaremos uma grande onda de privatização nessas três áreas. Para contrapor essa proposta de Estado mínimo, uma das saídas é o trabalhador colocar a boca no trombone. Nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, não podemos ficar calados, não podemos ficar omissos, não podemos ficar inertes e não podemos ter os grandes veículos de comunicação como a nossa única fonte de informação, porque esses veículos também estão a favor dessa pauta de Estado mínimo. Quem foi às ruas no combate à corrupção não pode se sentir à vontade de ver o presidente da Câmara dos Deputados ter conduzido um processo de votação do impeachment, como aconteceu no dia 17 de abril.
descobriu. E nem pode se sentir à vontade de ter visto mais quase 200 deputados que respondem por corrupção votando o impeachment sem ter crime de responsabilidade. Isso não é combate à corrupção, isso é um golpe de Estado. Combate à corrupção nós fazemos com a constante fiscalização que a sociedade precisa ter sobre as instituições, com mecanismos cada vez mais eficazes e rigorosos de controle e, fundamentalmente, com uma mudança no sistema político. O atual sistema político favorece a corrupção. É um sistema falido que não repercute a real vontade da população. Esse Congresso Nacional, da forma como ele foi eleito, não representa a maioria da população brasileira. Então, é uma reforma política que consegue dar resposta a esse combate importante da corrupção e não achar que é o Eduardo Cunha que vai nos representar nesse enfrentamento à corrupção. Plano Estadual de Educação. O programa Outras Palavras está acompanhando os encontros regionais sobre o Plano Estadual de Educação. Na Grande Belo Horizonte, o encontro reuniu centenas de pessoas no Colégio Estadual Central. Esse foi o 12º encontro que antecedem o Seminário Estadual sobre o Plano Estadual de Educação, que acontece em meados de junho na Assembleia Legislativa. Aqui na Grande Belo Horizonte, no debate das metas, são 20 metas no plano estadual, o grande conflito foi o debate sobre a viabilidade dessas metas frente às mudanças que o governo está promovendo no país, inclusive com a extinção de ministérios e com ameaças ao financiamento da educação. Todos esses conflitos que estão sendo discutidos pelos educadores, especialistas e estudantes vão compor um documento final que embasará o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais. A gente está aqui para discutir o Plano Estadual de Educação. Numa conjuntura em que a gente se pergunta: será que a gente vai ter esperança no Plano Estadual de Educação? Com o desmonte que está sendo feito por esse governo ilegítimo que tomou posse nesse país? Com a situação irregular que o Brasil está ocorrendo agora? Eu vou colocar uma fala do professor Jamil Cury, em que ele diz o seguinte, no artigo que eu li essa semana: que essas medidas, usando a economia como desculpa, apenas disfarçam a verdadeira secundarização a que ficaram submetidas a educação e a cultura. E como é que esse governo ilegítimo é implacável com desprezo às vidas dos mais pobres? Foi isso que eles fizeram. Eu vou começar dizendo que a primeira medida dele, que é a medida provisória 726/16, extinguiu ministérios importantes que têm como consequência a retirada dos direitos das chamadas minorias e atinge diretamente o Plano Nacional de Educação e, portanto, os planos estaduais de educação. A extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, incorporado ao Ministério da Justiça e Cidadania, afeta diretamente as famílias mais fragilizadas, o que torna as mulheres, negros, indígenas, jovens, comunidade LGBT, um problema de justiça e não de direitos humanos. Que apoio as escolas terão desse governo ilegítimo para alcançar essas estratégias ligadas à cultura? O ocupante do Ministério da Educação quer mensalidades das universidades públicas. Já acabou. A juventude foi inserida na universidade por dois processos que se interagem: via políticas públicas de acesso e de permanência, em programas como Enem, ProUni, FIES, entre outros, e por meio da expansão da universidade pública do nosso país. Portanto, o povo desse país será excluído novamente do ensino superior. Acesso à educação superior, na meta 12.1, diz: otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de modo a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. Com o compromisso com o PNE, se o ministro da Educação votou a favor da redução da maioridade penal, quando era deputado federal, e apresentou um projeto de lei, que é o PL 6.275, em tramitação na Câmara, que altera a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional para colocar em 6 anos, nós temos que fazer milagre, a alfabetização dos alunos da rede pública proposta pelo PNE.
6 anos, não é até os 8 não. O pacto para alfabetizar até os 8 anos, nós, os professores, sabemos, nossos alunos têm ritmos, eles não são iguais. Ele está propondo isso. Ele desconhece a realidade das escolas, o ritmo das crianças e aquelas famílias com pais escolarizados e renda para atender a dificuldade do filho. Nós, na escola, ao contrário, temos a tarefa de fazer o papel da família e se virar para tentar ajudar as crianças com as suas dificuldades. A meta do ensino fundamental, na estratégia 2.1, o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, deverá, até o final do segundo ano de vigência deste plano, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os e as alunos do ensino fundamental. Ele desrespeitou a Constituição, vai respeitar muito o Plano Nacional. A meta 6 da educação em tempo integral, na estratégia 6.7, atender as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas, na oferta de educação em tempo integral. Como? Eu não reconheço o território quilombola. Como é que vai atender a educação quilombola? Na meta 7.27, desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para a educação escolar, para as escolas do campo, para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Para eles não existem. A nova secretária de ensino básico, que foi secretária do Estado de São Paulo, qual a educação que ela defende? Base curricular unificada com foco no aprender a aprender. Você sabe o que é isso? A avaliação sistemática das escolas, baseada em metas definidas, qualificação permanente dos professores, nós sabemos o que é isso, já vivemos esses 12 anos em Minas, e bonificação por mérito às escolas de professor. Nós já sabemos o que isso, qual que é o resultado disso, né? A meta 7.9 de melhoria da qualidade da educação diz formalizar e executar os planos de ação articulada, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública. O professor Luiz Carlos Freitas diz o seguinte: os professores e os sindicatos não são parte do problema, mas da solução. Enquanto isso não for reconhecido pelas políticas públicas, não haverá solução para melhorar a educação. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Sou Valdir Thiago Dias de Espinosa, professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Joaquim de Freitas. Isso é muito importante para nós enquanto categoria, até mesmo porque nos anos anteriores a categoria de trabalhadores em educação não participava dessas discussões nem na condição de convidado. Embora esse ano esteja abrindo essa participação para os trabalhadores, nós ainda percebemos que nas escolas o trabalhador ainda continua alheio a essas questões. Então a gente, diante do que está acontecendo, né, dessa primeira abertura, nós esperamos que isso possa se estender nas nossas bases, né? Que os nossos trabalhadores possam ter a condição de participar, né? De ter voz e ter vez na construção de um plano que tratará da nossa realidade. Meu nome é Rafael Toledo, sou professor na escola Professor Darcy Ribeiro, em Governador Valadares, e a gente espera que nesses próximos meses a gente possa discutir uma escola plural para nosso estado, para os nossos municípios, e que essa escola possa abranger todas as diversidades que envolvem a nossa sociedade, com respeito às nossas diferentes posições políticas, mas que sejam sempre uma escola voltada para o entendimento de que o respeito e o amor são primordiais no desenvolvimento de cada um dos nossos seres que vão estar crescendo dentro das nossas escolas. Eu sou Elaine Cristina Ribeiro, professora de português da cidade de Uberlândia. Enquanto educadora, eu vejo um avanço no debate, mas nós precisamos avançar em políticas públicas que garantam a qualidade da educação. Nós precisamos avançar na questão da saúde do servidor, que está muito aquém daquilo que precisamos no interior. Então nós queremos a reivindicação imediata de todas essas pautas dos trabalhadores, que é tanto a pauta da valorização do trabalhador,
a pauta de um currículo que atenda realmente os nossos alunos, que eles tenham uma formação profissional e possam se ingressar no mercado de trabalho com qualidade, e também na parte nossa que é da saúde do trabalhador, onde nós temos o IPSENG, que não está sendo conduzido como deveria. Nós estamos no interior sem hospitais credenciados que nos atendem em todas as especialidades. Nós temos aí a construção do hospital do IPSENG, que nós aprovamos no fórum do IPSENG aqui em Uberlândia, como prioridade para este governo, e estaremos cobrando. Quem luta, educa. Um dos assuntos que mais despertou o interesse público do debate no acampamento da democracia foi a discussão a respeito do monopólio das comunicações no Brasil. É uma situação que fere não só nosso direito de acesso à informação, mas, sobretudo, a liberdade de expressão. O FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, junto com a Frente Brasil Popular e o jornal Brasil de Fato, fizeram abordagens sobre o golpismo midiático que vivemos hoje em nosso país, com as grandes empresas de mídia controlando e manipulando as informações que vão ao ar. Essa discussão sobre o monopólio da comunicação, ela diz respeito à necessidade de regulação da mídia, ou seja, a regulação democrática, para que essas concessões de serviço público sigam regras de interesse público e não fiquem sob dominação de determinado grupo A ou B. Portanto, é uma discussão que faz parte da democracia e que é urgente. Acompanhe agora as principais pautas do momento da classe trabalhadora em Minas. Mobilizações também Brasil afora. Calendário de lutas. Educadores, educadoras e sindicalistas se juntaram a blogueiros, jornalistas independentes e ativistas digitais de 20 a 22 de maio em Belo Horizonte para debater sobre os desafios da democratização da mídia e da cultura, as forças políticas e o golpe midiático. Também na pauta, os impactos do crime de Mariana. O 5º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais reuniu cerca de 1.000 pessoas e foi aberto pela presidenta Dilma Rousseff, que foi recepcionada por quase 50.000 pessoas no dia 20 de maio na capital mineira, onde aconteceu o 2º ato público fora Temer. Mais um registro de descaso à educação pública em Minas Gerais. Choque de realidade. Cenários degradantes de uma escola pública que retrata o real valor que a gestão municipal está dispensando aos alunos e aos profissionais da educação em Betim. Aqui na Escola Maria da Penha, no bairro Cruzeiro do Sul, onde estamos hoje, a realidade encontrada é essa. Descaso. Quem nos conta esta situação é a Alessandra Meirelles, do Conselho de Pais de Aluno. A vergonha que hoje está demais, né? A gente está com uma escola cheia de mato, uma vergonha total. A secretaria já foi informada várias vezes da situação da escola. A gente já entrou no mês de março, até hoje a capina não foi feita na escola. A gente está com caixa escolar há 3 meses atrasado na escola. A gente não tem como fazer reparo nenhum na escola. A gente não tem como comprar material na escola. O telefone da escola está cortado, uma vergonha para nós. Os nossos professores com salários atrasados, né? A gente fica pensando como que vai dar aula para os nossos filhos com salário atrasado, que tem as suas contas em casa para pagar, como que vai dar um bom trabalho, ensinar um aluno uma educação melhor, coisa que não está tendo como. E outra coisa muito vergonhoso para a Secretaria de Educação e o nosso governo é a entrada da escola por o mato, acesso à sensibilidade a gente não está tendo, puro buraco na entrada da escola, os cadeirantes na hora que vai entrar na escola é um sacrifício, é uma vergonha total. E outra coisa, o elevador estragado desde junho do ano passado. O caixa escolar da escola não dá para fazer isso. E a Secretaria de Educação já foi avisada várias vezes da situação e não toma nenhuma atitude. As crianças que têm as suas deficiências não têm como subir para a sala de aula no 2º andar, por quê? Como que vai subir se é um cadeirante? E o caixa escolar, mais uma vez, voltando a esse assunto, não está sendo pago, mas verba em Betim está chegando. Aonde que a Secretaria de Educação está colocando essa verba?
Aonde que a gente fica sobre isso? E outra coisa muito importante, gente, os pombos. A nossa escola está contaminada mesmo pelos pombos. E já foi falado na secretaria várias vezes, vários ofícios, e não está sendo feito nada. Vai esperar dar uma doença em um aluno aqui para ser resolvido? Aonde que está a promotoria de justiça que não toma sua atitude? Cadê a Secretaria de Educação nessa parte? Então, assim, a gente está jogado às traças, né? Mais uma vez, a nossa comunidade está jogado mesmo. Vem a dengue, vem a febre, vem tudo. Tem várias pessoas com febre, várias crianças aí com o problema da dengue e a escola puro mato. Então, fica o aviso e pedimos à nossa Secretaria de Educação para tomar um pouquinho de cuidado. Isso aqui são alunos, são gentes e são pessoas que precisam de carinho e cuidado. Pois é, ficando então o apelo da comunidade escolar, dos pais, dos professores, dos educadores, para que esta escola seja vista com bons olhos pela Secretaria, pelo Poder Público Municipal, e para que esses problemas deixem de acontecer. Momento CUT Minas. Gostaria de saber o que é FGTS. O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. É um fundo que foi criado na década de 60 para substituir a estabilidade de emprego que os trabalhadores tinham. O trabalhador, ao completar 10 anos de emprego, ele assegurava a sua estabilidade e não poderia ser demitido. Então esse fundo foi para substituir essa estabilidade, foi uma decisão da ditadura militar, quando exatamente no Brasil estava se completando 10 anos da indústria automobilística no Brasil. Então esse é um fundo que é uma poupança, né? E esse fundo ele é utilizado para que quando você é demitido, né, você resgata esse saldo. Então, nós defendemos a Convenção 58 da OIT, que garante a demissão, a proibição da demissão imotivada, e o fundo de garantia é esse recurso que é depositado todo mês, né, e quando você é demitido, você resgata esse fundo. Esse fundo é utilizado, os recursos desse fundo, com habitação e com saneamento. O problema é que hoje o fundo de garantia não corrige anualmente, o reajuste dele é TR mais 3% e normalmente essa correção ela é inferior à inflação. Aqui eles têm vez e voz. Abrimos espaço para a juventude expor suas ideias. Outras palavras da juventude. Saúde, educação, moradia, cultura, esporte, lazer, liberdade. Eles são jovens, sonham com tudo isso e lutam para transformar realidades. Esses meninos e meninas apostam sim na força da juventude, nos ideais coletivos. Meu nome é Thaís, eu faço parte da Federação Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas, que é uma entidade nacional do ensino técnico, né? Hoje, uma das pautas principais da FENET é a questão da restrição da meia entrada. Foi aprovado nos anos anteriores a questão da nova lei, né, que regulamentariza a questão da carteira de estudante, e dentro dessa lei que regulamentariza a questão da carteira, é incluso também a questão da restrição da meia entrada. Então, antes, por exemplo, os eventos culturais que poderiam ser destinados 100% aos estudantes, agora é destinado apenas 40%, né, para esse eixo estudantil, idoso e deficiente físico. Então, a gente percebe que essa questão da meia entrada, ela só foi conquistada através de muita luta estudantil. Tiveram diversos estudantes que morreram, inclusive, que foram para a rua, que pautaram muito essa questão do direito ao acesso à cultura. E hoje, por um acordo, né, das empresas, principalmente que investem hoje na questão da cultura, esse direito foi restringido. Então, a FENET está na luta contra a restrição da meia entrada e a gente chama também a todos os estudantes que estão contra a restrição da meia entrada para se somar nessa luta. Meu nome é Thiago Santos, tenho 17 anos, faço parte do Grêmio do Olegário Maciel e do movimento estudantil. Participei há pouco tempo do movimento Fica Valores, que era um movimento que defendia o projeto chamado Valores de Minas, que é um projeto cultural em que tem um viés dentro de toda uma construção cidadã, do jovem,
onde o jovem ele é contemplado independente da sua diferença e onde os nossos direitos enquanto estudantes de ter uma educação pública de qualidade e gratuita era contemplado, porque a gente recebia passagem para chegar, a gente recebia uma alimentação de qualidade, onde era oferecido 5 linguagens artísticas, que é música que era subdividida em canto, percussão, harmonia, circo, teatro, artes visuais e dança. E ano passado sofreu por alguns problemas em que tinha um risco de acabar. Nós, enquanto alunos, ocupamos espaço, fizemos vários movimentos e hoje a gente está lutando pela não descaracterização do projeto, porque pelo fato de, infelizmente, espaços como esse, que é contemplado o direito dos estudantes, o direito da juventude, ainda ser um privilégio, ainda é o direito do aluno estudar e o direito do aluno de lutar para conseguir ampliação desses espaços e que isso não seja mais um privilégio, que isso seja um direito de todos. Representantes de 16 sindicatos de vários estados filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação estiveram reunidos em Brasília. Momento CNTE. O coletivo de funcionários da educação da CNTE debateu formação continuada em reunião com representantes de todos os sindicatos. Luiz Dourado, do Conselho Nacional de Educação e ex-editor da revista Retratos da Escola, falou sobre o papel da comissão que discute diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada dos funcionários em articulação com o Plano Nacional de Educação. Nós tivemos uma luta que se efetivou a partir do programa Pró-Funcionários, de formação inicial e nível médio, né? Então, o que muda agora? É pensar essa formação inicial em nível superior, mas também adicionar à discussão da formação inicial perspectivas de formação continuada de funcionários e técnicos administrativos, ou seja, é pensar formação inicial e formação continuada em nível superior, uma vez que hoje nós já temos grande parte desses profissionais com formação em nível médio. Também entraram em discussão as novas demandas de formação para profissionais habilitados na área de serviços de apoio escolar, a 21ª área profissional, que inclui os técnicos em alimentação escolar, em biblioteconomia, em infraestrutura escolar, em multimeios didáticos, em orientação comunitária e em secretaria escolar. Os educadores lutam pela inclusão de mais 2 funções: técnico em desenvolvimento infantil e de transporte de escolares. O debate incluiu os riscos do avanço da terceirização, que retira direitos trabalhistas, afetando carreira e previdência, e a necessidade da profissionalização para combater essa ameaça. Nós temos a nossa política nacional de formação inicial e estamos trabalhando para que ela se estenda também, não só inicial, mas continuada. E essa é a principal forma que a gente tem hoje de combater a terceirização, é profissionalizando todos os nossos companheiros em todas as nossas bases de sindicatos no Brasil, para que nós tenhamos acesso à carreira, a piso e, nesse sentido, a gente afaste essa condição de terceirização. O presidente da CNTE, Roberto Leão, destacou ainda o esforço para a aprovação de 2 projetos que têm como foco a valorização da categoria. São questões muito importantes que nós estamos batalhando e queremos que o Congresso Nacional aprove. É um projeto da então senadora Fátima Cleide, que é funcionária de escola, que obriga os institutos federais a oferecerem os cursos de pró-funcionário para aumentar a possibilidade desses trabalhadores se capacitarem e poderem integrar a profissão como profissionais de educação. A outra questão é o seguinte: como eu já disse, nós preparamos, a CNTE aprovou na sua plenária de agosto uma proposta de plano de carreira unificado entre professores e funcionários. E nós faremos chegar às mãos do Ministério da Educação essa proposta. Por quê? Porque até 2016 o PNE prevê que deve existir planos de carreira para os profissionais da educação. Então, nós preparamos essa proposta e vamos também lutar, estamos lutando para que ela se transforme em realidade. Outra pauta foi a programação do 9º Encontro Nacional de Profissionais de Educação da CNTE,
e do Encontro Latino-Americano de Profissionais de Escola da IEAL, no mês de março, em Pernambuco. Serão debatidas as diretrizes curriculares do curso de Tecnologia em Processos Escolares, bem como piso salarial e diretrizes nacionais de carreira. Fique agora com o nosso quadro de humor.